Agradeço, aliás, queria começar por agradecer ao IEF e mais particularmente ao Dr. Robert Junqueira e ao professor Mário de Santiago de Carvalho, porque nesta altura difícil têm feito estes esforços para manter o IEF ativo e cheio de iniciativas que nos ajudam a todos a estudar e que nos ajudam a todos também, de certa maneira, a estar juntos. E pronto, agradecer não só isto, mas também, claro, todo o trabalho desenvolvido pelo IEF ao longo destes últimos anos. Trabalho este de que nós todos presentes, seguramente somos dos grandes beneficiários e foi também por isso que senti que tinha, quando recebi o e-mail, portanto, obrigado, e para dizer que também foi por isso que ao receber o e-mail senti pronto, que devia de fazer um esforço para contribuir da maneira que fosse possível. A maneira possível era apresentar alguma coisa, mas precisamente pela incerteza dos tempos em que vivemos, eu decidi apresentar datas o mais tardias possíveis e com temas o mais vagos possíveis, para depois, mais perto da ocasião, ter margem de manobra suficiente para poder encaixar aquilo que tivesse a fazer. Isto para dizer que estes agradecimentos acabam por ter uma espécie de veneno em cauda, porque o título que eu apresentei promete muito mais do que aquilo pode dar, porque eu queria prometer dar alguma coisa, não sabendo o que isso era, disparei assim lancei a rede o mais ampla possível, para depois poder focar-me em algo mais concreto. Serve isto para dizer então que a noção de cuidado, a noção de percepção como cuidado de si em Hércules é no fundo a totalidade da minha tese. E é, por motivos claros, difícil encaixar a totalidade da minha tese em 30 ou 45 minutos. Por isso, o que vou fazer é focar-me num aspecto do cuidado e num aspecto mais concreto. Para chegar lá, queria só referir que, de facto, isto se enquadra, como tinha dito, no quadro da minha tese, que se chama Hieroglyphs on Perception and Classical Paradigms, porque um dos aspectos alternativos de compreensão da percepção apresentado por Hércules é o facto da percepção de si, da percepção, e mais em concreto, da percepção ter a forma do cuidado de si. Só que isto, ou seja, é um dos aspectos fundamentais deste paradigma, do paradigma que eu acho que é o verdadeiro paradigma, o que é um paradigma mais adequado do que o normal da compreensão da percepção, mas não é a totalidade desse paradigma, embora seja melhor, embora este aspecto, ou seja, o facto da percepção ser vivida como um cuidado de si, seja mais bem compreendido, obviamente, se forem compreendidos os outros aspectos deste paradigma, aspectos esses que estão todos interligados. E por isso, eu vou-me focar apenas numa dimensão razoavelmente restrita do todo o campo da percepção como cuidado de si, e começo então por apresentar de que maneira é que o problema do cuidado de si aparece na obra de Hércules. Eu vou-me focar mais particularmente nos elementos de ética, tenho esta versão, mas na verdade, como eu já disse tantas vezes, aliás, como sei pelo estado da edição, que já sei isto mais ou menos de cor, vou fazer citações um bocadinho livres, e depois, se alguém quiser, eu posso dar, sem problema, algumas referências mais concretas. Então, este texto é um texto em que de particular interesse para a compreensão da percepção e embora o título do próprio texto não o sugira, ou seja, Hércules apresenta este texto como, peço desculpa, um estudo sobre os elementos de ética. O título é Ethikia Stoicheiosis, ou Stoicheiosis, como se queira ler, e é apresentado de tal maneira que se fica em dúvida a respeito de qual o verdadeiro significado deste título. Ou seja, isso pode ser traduzido por várias maneiras, mas a mais aceita é os elementos de ética. Mas quando se apresenta o título como elementos de ética, não se consegue perceber bem se Hércules está a falar de elementos de ética como estruturas fundamentais da ética, como bases da ética num sentido quase de ethics for dummies, a versão contemporânea disso, ou o que seria a versão antiga disso, ou até como a apresentação dos elementos de ética para um público não estoico ou para um público estoico inicial ou iniciando e que, portanto, tivesse um intuito mais de explicação das bases da teoria estoica sobre o assunto, ou se é uma coisa mais pessoal em que ele fala sobre isto, apesar de ser estoico, é um tema que lhe interessa particularmente, ou seja, não se percebe bem qual o intuito do texto, até porque a parte do texto que é verdadeiramente sobre ética
e que seria a maioria do texto, está completamente perdida. De tal maneira que aquilo a que temos acesso é apenas o início do texto. Então, e por isso é um início que trata-se, sem dúvida, de elementos fundamentais da ética, ou seja, de estruturas fundamentais do que permite a ética, mas é um texto que não dá, de maneira nenhuma, uma visão completa de como é que estes elementos depois se ligariam à ética. Isto aparece tudo descrito no primeiro parágrafo, que é um primeiro parágrafo de que eu gosto muito, porque é um primeiro parágrafo que resume tudo o que vai acontecer, e em que Héracles diz que lhe parece que o ponto de partida ideal para a compreensão dos elementos da ética, e por isso da ética, é aquilo que os estoicos chamam o protonoikeion, ou seja, o primeiro momento do eikeios. E isto é doutrina estoica comum, aparece em Cícero, aparece em Diógenes Laércio, etc. Mas depois Héracles introduz aquilo que parece ser uma espécie de desvio ou inflexão quase particular, em que ele diz que prefere voltar atrás e falar também da embriologia, ou seja, da gênese dos seres vivos, aquilo que ele chama a gênese stonem psychon, e dos primeiros atributos dos animais. Está prota, simbar, não está todo e é o que do animal neste caso. E o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é a compreensão de desculpa. O que está aqui em causa é o facto de, para Hércules, não poder haver uma verdadeira compreensão da ética sem haver uma compreensão do protonoikeion, como é bastante claro pelo texto, mas, por outro lado, não poder haver uma compreensão do protonoikeion sem haver uma compreensão dos elementos fundamentais dos animais e não poder também haver uma compreensão dos primeiros elementos dos animais sem haver uma compreensão da gênese dos seres vivos. De tal maneira que, para todos estes efeitos, e Hércules pressupõe uma coisa que eu não posso falar aqui com o devido cuidado, que é uma espécie de scala naturae, em que se pressupõe a relação entre diferentes tipos de seres vivos e em que seres humanos e animais são os dois parte da mesma base, em que depois os humanos se diferenciam dos animais, a partir do momento em que entram em cena o logos, e desenvolvendo, por isso, depois atributos diferentes, ou alterando os atributos que são herdados dos animais, mas de tal maneira que, se for possível compreender a gênese dos animais, que é a mesma que da gênese dos humanos, porque os humanos, quando nascem, e até dizem aos 14 anos, são equivalentes aos animais, é possível compreender as estruturas fundamentais dos elementos dos seres que têm psique, que são, lá está, humanos e animais, e por isso é possível compreender a base que depois será transformada quando entra em cena o logos, que é o específico do humano e que é aquilo que verdadeiramente permite a ética. Esta é a estrutura inicial do texto, em que se promete uma análise primeiro da embriologia, depois dos atributos específicos e depois de como estes atributos específicos permitem a compreensão do protonoikeion, que permitiria a compreensão da ética. Ou seja, nós vamos deixar completamente de lado a dimensão da ética e vamos focar principalmente na parte dos atributos, porque é a parte dos atributos que depois dá a compreensão dos elementos que nos permitem compreender aquilo que será o problema do cuidado. E porquê é que esta introdução toda é importante? Esta introdução toda é importante porque o texto de Hércules, porque Hércules o que vai fazer é focar-se nestes elementos e mais especificamente estes elementos que são específicos dos humanos e dos animais, ou seja, que são específicos dos MPSUK, são a percepção e o impulso. E ele diz que é importante focarmos-nos na percepção e no impulso para poder compreender tudo o que vem à frente. Ele depois diz que o impulso será deixado para mais tarde, e isto para nós também é importante porque o impulso, ou seja, aquilo que ele chama de hormé, está profundamente ligado com aquilo o problema do cuidado, como veremos totalmente no final. Por isso vamos fazer um bocadinho como ele faz e deixar a parte do impulso como em suspenso para entrar miraculosamente no final e salvar a pátria, por assim dizer. E porquê é que Hércules deixa o impulso de fora e se foca no outro, na percepção? Porque o que Hércules quer mostrar é que há uma tendência para ignorar ou para compreender de forma ineficaz o fenómeno da percepção. E mais particularmente, o que é específico desta má compreensão habitual da percepção é a ignorância ou a tendência para subvalorizar ou não ter de todo em conta a percepção de si. Isto é uma coisa que Hércules faz, aliás, de forma bastante inteligente, porque ele, na parte anterior, ou seja, na parte da embriologia que eu não considerei, nem vou considerar todo, ele habilmente cria uma espécie de relação umbilical entre a percepção como elemento fundamental da vida
e o exterior. Porque o que está em causa nessa descrição é, ele diz que até o animal nascer, não é, até o nascimento, o embrião é uma forma de physis, ou seja, não é animal, e a partir do momento em que nasce passa a ser animal. O que significa que ele passa a ser animal a partir do momento em que entra em contacto com o exterior. Ele diz até que imediatamente sai do útero, entra em contacto com o periérron e nesse momento é animal. E sendo que o que define o animal como animal são os atributos que o tornam animal, e esses atributos são a percepção e o impulso, sugere, ou seja, o próprio texto de Hércules sugere que o que faz do animal animal é a percepção e que essa percepção entra, a percepção e o impulso, e esses entram em cena só quando ele entra em contato com o exterior, de tal maneira que parece que a percepção e o impulso servem precisamente para lidar com o exterior. Ou seja, o próprio texto de Hércules constrói esta estrutura que alimenta aquilo que, a meu ver, é um aspecto fundamental do paradigma normal de compreensão da percepção que eu tento combater na minha tese, que é o facto de a percepção ter maioritariamente que ver com captação de coisas exteriores. E o que Hércules vai fazer é precisamente contrariar isto e vai dizer, não, calma, porque há aqui uns tontos, ele usa bradeis e bradeuteroi, ou seja, há aqui uns lerdos, que é a tradução que me parece adequada para estes termos, há uns lerdos que, primeiro, acham que não há percepção de todo, que o animal não tem de todo percepção de si, e há outros que, apesar de acharem que o animal tem percepção de si, não acham que esta percepção é contínua e ininterrupta, ou seja, não acham que esta percepção dura desde que o animal nasce até que o animal morre. Isto é fundamental para perceber outro aspecto do paradigma que me parece estar em causa aqui, que é o facto da percepção, e mais particularmente a percepção de si, ser algo, ter a forma da vida e ser algo intrinsecamente vital e também da própria vida ter isto como elemento fundamental dela. Porquê? Porque o que está a ser dito por Hércules é que a vida dos humanos e animais é a vida daqueles seres que têm psique. E, portanto, e sendo que a psique e a hormê são atributos fundamentais da psique, são atributos fundamentais da vida humana e animal. De tal maneira que isto não é um problema de eles serem atributos que são anexados à vida e que poderiam até eventualmente ser extirpados ou removidos cirurgicamente sem isso ter nenhum impacto na forma da vida, mas pelo contrário são coisas que têm uma estrutura vital e que definem a vida enquanto tal como a vida enquanto tal é definida por ser precisamente perceptiva e impulsiva. Mas se isto é assim, então o ponto que Hércules quer fazer ao dizer que a percepção é contínua e interrupta desde que nasce até que morre, é precisamente que, tal como a percepção não é apenas coextensiva com a vida, mas um elemento fundamental dela, por a percepção de si, se não ser apenas coextensivo com a percepção, mas um elemento fundamental e estrutural da percepção, a percepção de si é, na verdade, um elemento fundamental e estrutural da própria vida enquanto tal. E isto, ou seja, é tudo isto que permite a Hércules atacar o problema da percepção e, como vamos ver, é tudo isto que permite a Hércules atacar o problema da percepção, mostrando que este problema da percepção não é apenas um problema da percepção, é um problema de uma percepção não indiferente e é também o problema de uma percepção não indiferente, que é uma percepção não indiferente que tem a forma de um cuidado e, mais particularmente, de um cuidado de si. Ora, porquê é que eu digo isto assim? Porque o texto de Hércules, como disse na introdução, o texto de Hércules tem aquela estrutura de estudo de géneros dos seres vivos, destes atributos, como vimos a ver, e depois ele, ao entrar no problema da percepção, entra no problema da percepção de tal forma que o problema da percepção, e mais particularmente o problema da distinção entre a percepção de si e a percepção do exterior, é um problema que, no entendimento do próprio Hércules, é fundamental para compreender o problema da oikeios. É por isso que ele vai lá em primeiro lugar, porque ele quer explicar a ética para a qual precisa da oikeios e para a qual precisa de dar uma compreensão da percepção como percepção dividida entre percepção de si e percepção do exterior. O que está em causa é, então, o facto de não ser possível compreender a oikeiosis, que eu vou agora traduzir de forma incrivelmente livre por não indiferença, e depois veremos com mais cuidado o que é que eu quero dizer com isto da não indiferença. Não é possível compreender o problema da não indiferença sem compreender que a percepção está dividida em percepção de si e percepção do exterior. E, ainda mais, porque depois entra em cena a estrutura do cuidado na forma daquilo que ele chama synteresis, terreno, etc. Ou seja, o que está aqui em causa é uma estrutura em níveis de profundidade, uma estrutura que, a meu ver, peço desculpa, bastante platónica,
Eu digo isto porque há vários textos de Platão, e cito aqui dois, porque são os dois que eu conheço melhor e que estudei melhor, como o Gorgias e o Alcibiades, que são textos em que se apresentam com a seguinte estrutura. Há uma discussão, diria eu, quase que superficial, de um problema em que se ataca um problema, se explica o problema, e depois há sempre um momento triunfal de uma objeção qualquer, que faz com que se perceba que, na verdade, esse problema tem um outro nível de profundidade. Mas percebe-se que este problema tem um outro nível de profundidade, tal que, ao acrescentar este elemento de surpresa, não só se acrescenta um elemento de surpresa, como esse elemento de surpresa permite rever tudo o que foi dito para trás a uma nova luz. E depois há um segundo momento em que há uma segunda objeção, que introduz um terceiro elemento esse que permite, mais uma vez, acrescentar alguma coisa à discussão, coisa essa que faz com que tudo aquilo que foi dito atrás, se perceba que tudo aquilo que foi dito atrás não era, na verdade, tão claro ou tão simples quanto se tinha dito, porque há uma nova camada que tem que ser compreendida. A vantagem desta abordagem por patamares ou por níveis de profundidade tem a ver com o facto de ser muito mais fácil explicar um nível superficial totalmente, ou seja, de forma clara, só com esse nível de superficialidade, e depois, já com essa base mínima de compreensão, introduzir um elemento que dá uma nova profundidade a esse nível. E depois fazer isto sucessivamente, ou seja, criar uma espécie de fundação sólida que permite anexar, e com cada anexo há um novo nível de profundidade. Esta estrutura até tem algumas semelhanças formais com a estrutura da escala natura de que eu não falei, e por isso que não vou descrever aqui. Mas serve, assim, eu queria explicar esta estrutura precisamente para explicar que o texto de Hércules tem esta forma. Tem a forma de, primeiro, há uma espécie de análise da percepção, como se a percepção não tivesse nada a ver com a não indiferença e mais em particular com a não indiferença assim, que depois se distribui pela não indiferença às coisas exteriores, e como se não tivesse nada a ver com o cuidado de si, que implica uma relação efetiva e prospectiva com as coisas exteriores, ou seja, a dimensão do cuidado. E depois, a seguir a isto, introduz a não indiferença de tal maneira que explica a estrutura da percepção não indiferente, como se não houvesse nada, como se isto não tivesse nada a ver com o cuidado, e depois, sim, introduz de uma vez o cuidado, em que há uma espécie de Big Bang em que tudo se liga e tudo passa a fazer sentido. Ou não é sentido, tudo passa a ter a ser mais claro, porque passa a incluir tudo o que está ali. Serve isto para dizer que, apesar de percepção, não indiferença e cuidado não serem fenómenos sinónimos, ou seja, não querem dizer todos a mesma coisa, têm todos especificidades particulares, têm uma relação entre eles, ou seja, os três têm uma relação entre eles, tal que não se pode verdadeiramente compreender nenhum deles sem compreender os outros dois. Ou seja, compreender a percepção é compreender que a percepção é uma estrutura de identificação não indiferente, voltada a um cuidado de si, compreender a não indiferença, etc, etc, etc. Ou seja, há um trio que é correlativo e que tem uma forma estrutural semelhante, ou seja, a forma da vida é não indiferente do cuidado, é da percepção não indiferente que tem a forma do cuidado, e mais particularmente do cuidado de si. Dito isto, eu não sei quanto tempo é que já passou, isto é uma espécie de introdução que me vai dizer, que me permite explicar por onde é que eu quero começar, porque se o meu título é Hércules, significa saltar imediatamente para a parte mais funda da piscina, como dizem os ingleses, e por isso está às avessas do próprio texto de Hércules. Porque é que eu falo do cuidado de si, e não começando então pela percepção? Pronto, o motivo foi aquilo que eu disse ao início, que era este título, por abranger todas estas dimensões, permitir-me escolher um bocadinho, consoante aquilo que eu tivesse a fazer e consoante a personagem que tivesse, depois, mais em cima da hora, focar, permitia escolher qualquer uma destas zonas para me concentrar, porque na verdade qualquer uma destas zonas tem uma relação às outras. E também, é óbvio, assume-se que, para quem sabe nadar, saltar para a parte funda da piscina ou para a parte menos funda é um bocadinho diferente. A assunção de que eu sei nadar já é um bocadinho mais complexa, mas tem precisamente a ver com o facto de, havendo um domínio desta matéria, por estar a estar há tanto tempo, permitir-me escolher. E aquilo em que eu me quero concentrar é aquilo a que eu quero chamar de forma bastante pomposa, apesar de não encontrar nenhuma solução melhor, aquilo que se pode chamar a equação fundamental da identificação não indiferente de si. Portanto, eu vou repetir, porque é um título que em inglês fica relativamente mais digerível, mas eu parto em diferentes secções. Equação fundamental da identificação não indiferente
de si. A que é que corresponde isto corresponde já, como se percebe por facto de eu estar a falar da identificação não indiferente, a um momento em que já estão em cena tanto percepção como equeios, ou seja, tanto percepção como não indiferença. E o que eu vou explicar é, sem entrar, ou seja, o que vamos fazer é uma espécie de limpeza, como eu faço em casa e como a Zara, a minha mulher, odeia que eu faça, que é o modelo da limpeza de superfície. Que é, em vez de abrir as gavetas e espreitar o pó pelos cantos, vamos limpar aquilo que está à vista e aquilo que é mais fácil, sem abrir problemas que implicam cuidados e trabalhos redobrados. Queria também dizer que, infelizmente, este é o tipo de registro em que eu me sinto menos confortável, porque como tenho alma de qualquer bichinho, gosto muito mais de esmiuçar problemazinhos fininhos e ver detalhezinhos do que estar a pintar coisas com pincéis grossos, por assim dizer. Mas, no fim se verá o efeito desta estratégia. Então, mas de todo modo, dado que estamos no segundo nível, ou seja, no nível em que já há uma relação entre percepção e não indiferença, o que eu vou fazer é explicar a estrutura fundamental desta equação, que é, na verdade, uma estrutura perceptiva, sem fazer aquilo que era o que faz no primeiro momento da sua análise, que é uma análise cuidada de toda a complexidade em volta no que é a identificação de si, identificação essa de si que corresponde ao ipso a uma identificação do exterior, de tudo o resto. E o que era o que faz na primeira parte é explicar o quão complexa é a percepção de si, envolvendo várias partes, envolvendo funções ligadas a essas partes, etc. O quão complexa é a percepção do exterior, envolvendo compreensão de unidades dessas diferentes que têm partes próprias, que têm relações entre cada unidade e as suas partes, mas também uma relação entre cada unidade e as outras unidades, e no fundo entre cada parte de cada unidade e as partes de todas as outras unidades. E ainda mais uma relação complexa, por este mesmo motivo, entre si e toda a complexidade do si e toda a complexidade do exterior. Ou seja, eu não vou abrir este ninho de víboras ou de vespas, ou de víboras, não é? Ninho de víboras. Não vou abrir este ninho de víboras e vou saltar para um aspecto fundamental dele, que é o aspecto da cisão do campo perceptivo entre si e não si. E vou tentar explicar como é que esta cisão pressupõe já o problema da não indiferença e que é um problema que é o problema da distribuição da não indiferença por si, pelo exterior, e depois, no final, ver como é que isto traz ao de cima, ou seja, usar isto como base para perceber onde é que entra o cuidado, de tal maneira que eu não vou falar propriamente do cuidado, vou só dar uma espécie de base muito ampla que permite compreender onde entra o problema do cuidado. Então, o que é a equação fundamental da identificação não indiferente de si? A equação fundamental da identificação não indiferente de si tem vários aspectos. O primeiro corresponde àquilo que era o que nos diz que acontece no nascimento, que é a constituição de um ponto de vista esse que está definido por uma identificação da sua ipseidade. A identificação da sua ipseidade corresponde à distribuição de uma identidade por um número limitado de elementos, esse que está fundamentalmente oposto a tudo mais. De tal maneira que o que há de raiz, a forma de raiz de tudo isto é uma identificação por oposição entre si e não si, de tal maneira que todo o campo perceptivo, e eu não vou ver em que medida o campo perceptivo corresponde sempre, e a percepção por isso corresponde sempre a um fenómeno de totalidade, que seria um aspecto importante, mas que envolve muitos elementos que eu não tenho tempo para desenvolver com mais cuidado, mas isto compreende-se relativamente bem no sentido em que há uma totalidade no sentido em que todos os elementos que são captados são, à partida, definidos por duas características fundamentais. Tudo o que é percepcionado é ou si ou não si. E, ainda mais importante, a determinação fundamental e primeira de tudo aquilo que é percepcionado é justamente ou ser si ou ser não si. Ou seja, para dar um exemplo, eu quando percepciono as minhas mãos, o meu cabelo, os meus olhos, os meus pés, etc., seja na forma de que sentido no sentido ou tato, audição, etc., tudo isso está definido por uma equação complexa de identificação que corresponde à estrutura da distribuição da minha identidade por todas essas partes, e de tal maneira que todas essas partes são percepcionadas, antes de tudo, como parte de mim, e não só parte de mim, mas como sendo eu. Ou seja, eu percepciono a minha mão como sendo a minha mão,
mas também percepciono a minha mão como sendo eu, propriamente dito. Isto depois ainda envolve uma coisa mais complexa de que eu não gostaria de entrar muito, que é a percepção da minha mão é também a capacidade da minha mão de exercer um X número de funções, capacidade dessa de exercer um X número de funções que não são apenas relativas à minha mão, mas são relativas a mim, ou seja, eu identifico-me como aquele que tem esta mão e como aquele que tem esta mão que é capaz de X, Y e Z, ou seja, eu identifico-me como aquele que é capaz de X, Y e Z. De tal maneira que tudo aquilo que é definitório da minha identidade é percebido como sendo parte de mim e como sendo também eu. Há aqui um problema incrivelmente complexo em que eu não posso entrar aqui, que tem a ver precisamente com a estrutura formal que está aqui em causa, porque eu, ao mesmo tempo que percepciono a minha mão como sendo eu, não percepciono a minha mão como sendo eu stricto sensu, ou seja, eu sei que eu não sou a minha mão num sentido mais estrito, mas sou a minha mão no sentido em que a minha mão, ao ser parte de mim, é também uma parte fundamental daquilo que eu sou. E isto opõe-se a tudo mais, ou seja, tudo o resto, a garrafa que eu tenho aqui, o candeeiro que se vê ali atrás, o próprio computador, a cara de todos vós, os livros que estão aqui, etc., têm como determinação fundamental o não fazerem parte desta unidade que corresponde à minha identidade. Ok? Isto é mais ou menos claro? Sim? Ok, podem fazer sinais chega. Ou seja, porque é que se fala aqui de uma equação? Porque o que está aqui em causa é a estrutura da distribuição da identidade, de tal maneira que, ao distribuir, há uma equação no sentido de igualdade entre o si e aquilo que corresponde àquilo que se pode chamar a desformalização do si. Ou seja, a identidade é tal que percepciona tudo aquilo que é seu na forma do gerundivo. Na forma do gerundivo, peço desculpa, do genitivo, na forma do genitivo, ou seja, a minha mão não é percepcionada como sendo eu, ou seja, eu propriamente dito, não é percepcionada no acusativo como sendo uma espécie de realto, com as devidas aspas, mas como sendo realtu, ou seja, como sendo algo que é de mim e que, ao ser de mim, define a minha identidade. Há vários exemplos que se pode dar. O exemplo, sei lá, é o dos selos que se usava nas cartas, ou mesmo as marcas que se usam nos animais, no gado, por exemplo, para mostrar a que podelaria pertencem ou a que dono pertencem. O que é que está em causa nisso? Está em causa uma marca específica que, ao ser percepcionada, faz referência imediata a quem é o proprietário disso. E ao fazer essa referência imediata, faz referência à identidade desse proprietário, de tal maneira que, apesar do proprietário não ser propriamente visto ao ver quando se vêem essas coisas, a identidade destas coisas e dele está precisamente distribuída por estas coisas. Isto é algo semelhante ao que acontece no caso da percepção de si, porque eu, quando vejo a minha mão, não me vejo propriamente a mim, mas vejo algo que define a minha identidade e sem a qual, por exemplo, há até esse problema, se eu perdesse a minha mão, a minha identidade seria diferente. Mas eu não deixaria de ser eu, ou seja, eu não deixaria de me percepcionar a mim como a soma, ou até mais do que a soma de tudo aquilo que é igual a mim, de tal maneira que as coisas que são iguais a mim definem a minha identidade, mas só o definem porque correspondem sempre já à desformalização daquilo que eu percebo como mim. Ou seja, se eu tivesse um problema em que, por algum motivo, como acontece, por um corte nervoso ou uma coisa assim, deixasse de compreender a minha mão como sendo parte de mim, haveria aqui um curto-circuito de identidade e a minha identidade passaria a ser diferente. Mas não deixaria de ser, na mesma, a identidade de tudo aquilo que corresponde ao que me pertence pelo qual, por isso, a minha identidade está distribuída. E isto é o que define justamente a origem do campo perceptivo, e a origem de um campo perceptivo visto na primeira pessoa é isto, ou seja, é o facto de sempre que eu estou a percepcionar alguma coisa, tudo o que eu percepciono estar de raiz ou marcada por fazer parte deste campo ou por não fazer parte deste campo, ou seja, por ser parte do não-si. Tudo o resto é algo com o qual eu não tenho a mesma relação que tenho comigo. E é aqui que entra o problema da não indiferença, que tem a ver com o problema da simetria, ou seja, quando se fala do campo do si, do campo do não-si, só o facto do campo do não-si, do campo do exterior, ser definido precisamente como o não-si, mostra uma certa assimetria, porque parece que a determinação fundamental de tudo o resto, ou seja, de todo o que é exterior, é a determinação do não ser igual a si. Enquanto que a determinação fundamental do ser igual a si é o ser si. E esta assimetria tem, a meu ver,
ou seja, Hierocles explica isto num primeiro momento sem falar da não indiferença. Diz só que a determinação fundamental de qualquer coisa, de tudo o que está no campo perceptivo, é o estar num destes reinos, por assim dizer, o reino do si ou o reino do não si. E tudo o que está nestes reinos é definido, primeiro, por ser ou si ou não si, e por isso por ser em oposição a outra. Tudo o que é si é definido por ser diferente do que é não si, e tudo o que é não si é definido por ser diferente do que é si. De tal maneira que, ao estar de um lado, há já uma identificação que é relativa, ou seja, a identificação do que é não si é relativa ao si, e a identificação do si é relativa ao não si. E isto ajuda, depois com a complexidade desta relação entre um e outro, a compreender porque é que o campo perceptivo é uma totalidade fechada. E a percepção, na verdade, corresponde sempre a uma percepção de uma totalidade. Mas o aspecto que Hierocles não fala no primeiro ponto e que introduz, e é por isso que esta equação fundamental da identificação não indiferente do si é uma equação fundamental da equação não indiferente, da identificação não indiferente, é que o que Hierocles está a dizer é que isto só pode acontecer, ou acontece também, porque, não sei se só pode acontecer, mas acontece de tal forma que a identificação de si e a distinção entre si e não si tem que ver com o facto de haver uma relação diferente com aquilo que é seu, com aquilo que é si e com aquilo que é não si. E esta relação é a relação de não indiferença, ou seja, os termos, o Hierocles usa obviamente o Euquedes, mas usa também termos como filautia, ou seja, amor a si, ou paradice por si próprio, fala até de kairein, ou seja, de um amor a si, e de tal maneira que o que está implicado na diferença fundamental entre si e não si, abstraindo toda a complexidade dos dois reinos, é precisamente eu lidar comigo na forma do amor a mim e lidar com tudo o resto na forma de não é aquilo de que eu gosto tanto como gosto de mim. Ou seja, na raiz da cisão fundamental do campo perceptivo está o amor a si, uma não indiferença positiva a si, que permite uma identificação do que é não si e do que é si, precisamente porque a forma da relação com o si é radicalmente diferente da forma da relação com o não si. Isto significa a identificação do não si como não si é a identificação daquilo com o qual eu tenho uma relação diferente da relação que eu tenho comigo. Ou seja, é aquilo que não partilha do amor que eu tenho a mim. Isto é importante porque depois há autores subsequentes, como Wiltshire, por exemplo, é um exemplo bastante claro que fala de Widerstand, ou seja, de resistência, para explicar este fenómeno, para explicar precisamente a identificação de tudo o que é não si como algo que de certa maneira está contra si, ou que não cabe no registro do amor a si, e que até de certa maneira são coisas que podem ou não estar contra isso e que não obedecem às mesmas regras das regras da relação consigo próprio, até porque há um problema de controle sobre o que é próprio e de não controle sobre o que é exterior, da ideia de resistência. Mas esta ideia de controle também está associada à ideia de uma relação consigo que é fundamentalmente diferente, porque é uma relação de investimento amoroso, ou seja, de afeto positivo por aquilo que corresponde a não si, afeto positivo esse que não é partilhado com as coisas, com as demais coisas. Mas, ao dizer isto, precisamente porque o campo perceptivo é de raiz tal que o si está sempre já posto em relação com o não si, porque o si é sempre aquilo que é diferente do não si, há também uma necessidade de compreender aquilo que é não si, ou seja, aquilo que se chama tonectose ou taectose, perierron, como aquilo que de raiz pode interferir com o si. Ou seja, aquilo que não é si é aquilo que pode de alguma maneira afetar o si, e precisamente porque há uma relação de não indiferença com o si, ou seja, se tem uma relação de interesse com si, por si ou de não indiferença positiva a si, tem-se também uma relação de necessidade de identificação de em que medida é que as coisas exteriores que não são si, mas afetam o si, interferem com esse afeto ou com esse amor por si. Ou seja, o que eu quero perceber é como é que as coisas exteriores me ajudam a cumprir o programa do amor a mim ou impedem o cumprimento do programa do amor a mim, ou, por outro lado, ou até são bastante irrelevantes para o cumprimento desse programa. Ou seja, o facto da identificação não indiferente de si implicar também uma identificação não indiferente de tudo o mais obriga a distinções no campo perceptivo de tudo o que é exterior. Distinções essas têm que ver com a forma como o que é exterior afeta o si. Ou seja, obriga a distribuição. Aqui, quando eu disse que havia uma distribuição de... Isto permite compreender que quando eu dizia que havia uma distribuição de identidade por tudo o que é si, essa distribuição de identidade é, na verdade, a distribuição de uma identidade não indiferente. Ou seja, porque eu gosto muito de mim, tudo aquilo
que é percepcionado como sendo eu, é algo que eu equaciono comigo, ou seja, é algo que é eu e nesse sentido é algo que eu gosto como algo como gosto de mim. Ou seja, é por isso que eu gosto de animão. Eu gosto de animão porque animão é eu e eu gosto de mim e gosto de animão. Ora, todas as outras coisas não partilham desta distribuição fundamental de não indiferença positiva, que na verdade ter-se que ver que até pode haver distribuição de não indiferença negativa pelo reino da percepção de si, mas isso é um campo que não vamos entrar. Mas isto obriga também a que, já que as coisas que não são si estão de raiz definidas por relação ao si e pela forma como podem afetar o si, significa que eu tenho uma necessidade, justamente por ser não indiferente a mim, tenho que perceber como é que estas outras coisas interferem comigo. E é aqui que vai entrar uma terceira coisa, ou seja, um terceiro aspecto desta equação, que é a necessidade de, na identificação não indiferente de si do exterior, haver a necessidade de identificação daquilo que corresponde ao cumprimento do plano gerundivo do amor de si, chamamos assim, outro título hiper pomposo, mas eu vou repetir. O amor a si, a relação da indiferença positiva consigo, obriga à identificação daquilo que se pode chamar o bem-estar de si. Ou seja, bem-estar de si esse que é aquilo que eu digo que corresponde ao cumprimento pleno do plano gerundivo imposto pelo amor a si. Ou seja, o amor a si é tal que tem a forma não só de um gostar muito de mim, mas gostar muito de mim tal que eu sou, por ter esse amor a mim, sou como que obrigado a fazer algo que me permita cumprir as condições nas quais esse amor a mim está plenamente satisfeito. E é isto que eu chamo bem-estar, ou na tese que está em inglês, well-being, ou o perfeito bem-estar de si. Como se pode ver, é já nesta dimensão que começa a surgir, ou começa a haver sinais do problema do cuidado. Mas, ou seja, há esta tríplice, estamos a falar por enquanto de uma tríplice identificação, não indiferente de si, uma identificação não indiferente de si, não indiferente do que é exterior, não indiferente até de níveis diferentes daquilo que é exterior, mas isso compreender-se melhor à luz disto do bem-estar, ou seja, para repetir, identificação não indiferente de si, identificação não indiferente do exterior e identificação não indiferente também daquilo que corresponde ao bem-estar de si. Ora, isto ainda não é tudo. Porquê? Isto faz tudo parte da mesma equação. O ponto fundamental é que isto não há identificação de si que não seja já uma identificação não indiferente de si do exterior e que não seja já uma identificação concomitante do si e do bem-estar do si. Ou seja, sempre que há uma identificação de si não indiferente, há uma necessária identificação daquilo que corresponde ao bem-estar de si. Isto é importantíssimo para o problema da ética de Hércules, parênteses aqui, porque precisamente o que está em causa na ética estoica, a meu ver, é a possibilidade de uma reidentificação de si, diferente daquela que acontece nos animais, que é a identificação do si como a sua constituição, como corpo, e a identificação do bem-estar como a sobrevivência e até a preservação da sua constituição no melhor estado. Isto ajuda a explicar tudo o que eu estou a dizer, ou seja, o que Hércules há esta estrutura formal que nos animais é imposta uma desformalização desta estrutura pela natureza, tal que os animais, sempre que se identificam a si, identificam-se a si como sendo a sua constituição e identificam o seu bem-estar como a preservação, ou seja, a manutenção dessa constituição no melhor estado possível, que implica, obviamente, a sua sobrevivência. O problema da ética, que nunca aparece no texto, é precisamente haver uma possibilidade de eu não me identificar com a minha constituição, mas sim com a minha proairesis, e portanto com a minha capacidade, com aquilo que se também pode chamar na arquitetura refemin, reidentificação essa do si que corresponde a uma identificação diferente do que é que corresponde ao bem-estar. E é essa reidentificação do que corresponde ao bem-estar que, em certo sentido, abre a porta e corresponde a uma dimensão ética da vida para os estoicos. Mas, estava a dizer, nesta identificação tríplice, fim de parênteses, nesta identificação tríplice, é importante notar que a identificação não indiferente do que corresponde ao bem-estar de si, ou seja, no caso dos animais, à sobrevivência, é uma concomitante e necessária identificação daquilo que não corresponde ao bem-estar de si. Ou seja, quando um animal, outro parênteses muito curto, que é, estamos aqui a atribuir coisas à perspectiva animal sem nenhum tipo de cuidado sobre qual é a capacidade de nós fazermos. Por isso, imaginemos isto como uma descrição da estrutura humana que pode ser antropomorficamente projetada nos animais. Quando eu me identifico de uma certa maneira e identifico, por exemplo, se eu identificar o meu bem-estar com ser o homem mais rico do mundo, ou seja, se eu me identificar como sendo uma criatura em que o amor a mim só fica verdadeiramente cumprido sendo eu o homem mais rico do mundo,
isto obriga a uma concomitante identificação daquilo que não corresponde ao meu bem-estar, ou seja, não ser o homem mais rico do mundo. Tudo aquilo que é não ser o homem mais rico do mundo não satisfaz plenamente o meu amor a mim. E, portanto, corresponde, então, a algo que não é o alvo da minha não indiferença positiva suprema. Mas o que Hércules aponta, e Hércules aponta para um ponto importante, que é, há dentro daquilo que não é o cumprimento pleno do programa de si, do programa do amor a si, há a necessidade particular de identificar aquilo que corresponde ao oposto desse bem-estar. Ou seja, não é que a identificação, que tudo o que não é cumprimento pleno do amor a si seja igual. Não, pelo contrário, há uma necessidade. Se o que eu quero é ser o homem mais rico, o que eu não quero mesmo é ser o homem mais pobre de todos. Portanto, criando assim aquilo que se pode chamar um espectro de posições, situações de si não indiferentes. Espectro este que se joga entre o mal-estar supremo, ou seja, aquilo que é o pior cumprimento possível do amor a mim, e o que é o cumprimento pleno, isso decorre em manutenção do estado em que o amor a mim é plenamente satisfeito. E o que está a dizer é que a vida dos animais e a vida, na verdade, dos humanos se joga na necessidade de identificação do estado atual, ou seja, da situação em que se encontra, situação essa que é sempre uma situação que já está marcada por uma copresença de si e de não si, ou seja, de um si pelo qual se tem uma diferença e de tudo o resto que interfere com o si, de tal maneira que a identificação daquilo que corresponde ao não si é feita em vista da possibilidade de interferência do não si em função da obtenção do grau máximo de cumprimento do amor a si e da fuga do cumprimento mínimo da não obtenção a si. De tal maneira que a distribuição de não indiferença a si, ou seja, eu quando me percepciono a mim com não indiferença positiva, percepciono de tal maneira que tenho um interesse em garantir o cumprimento pleno do amor a mim, mas que, por isso, tenho uma não indiferença positiva, lá está, ao cumprimento, ou seja, tenho aquilo que se chama o eikeusis, relativamente ao cumprimento pleno da agenda do amor a si, do cumprimento gerundivo do amor a si, e por isso tenho não indiferença positiva a tudo aquilo que é exterior e que interfere comigo e que eu vejo como podendo contribuir para esse bem-estar. Ou seja, se eu quero ser o homem mais rico do mundo, tudo aquilo que me permite enriquecer é visto com bons olhos. Mas porquê é visto com bons olhos? É visto com bons olhos porque contribui para algo relativamente ao qual eu tenho uma não indiferença positiva, que é ser rico, e eu só tenho não indiferença positiva a ser rico porque tenho uma não indiferença a mim tal que me obriga a cumprir o programa do amor a mim. A mesma coisa ao contrário, ou seja, tudo aquilo que me faz ser pobre é visto com maus olhos, ou seja, com não indiferença negativa, com a alotriosis, porque contribui para um estado de mim, que é o estado da desolação plena, ou da morte, ou da pobreza extrema, neste caso. Estado esse é que eu, por ter um interesse em mim que está necessariamente voltado ao cumprimento do amor a mim, que eu identifico como sendo ser rico, tenho por isso, não indiferença negativa relativamente a esse estado. De tal maneira que se pode dizer, e depois tudo aquilo que não me faz nem mais rico nem mais pobre é visto não com indiferença, ou seja, não é que estas coisas sejam completamente irrelevantes. Porquê? Porque estas coisas todas interferem comigo e estão de raiz marcadas pela relação que têm com a minha indiferença. Elas só são indiferentes porque não contribuem nem para o meu bem-estar nem para o meu mal-estar. Elas não são verdadeiramente indiferentes, até porque se eu de repente mudar a identificação de mim como mudar a identificação de mim e por isso uma identificação concomitante daquilo que corresponde ao meu bem-estar, estas coisas podem passar a ser hiper-relevantes. Acontece que, precisamente porque estas coisas não aquecem nem arrefecem, como se diz, não são vistas como não indiferentes porque elas não aquecem nem arrefecem. Ou seja, não aquecem nem arrefecer é uma forma de identificação não indiferente. Claro? Isto é claro? Ok. Ora, onde é que entra aqui o problema do cuidado? O problema do cuidado entra aqui porque tudo isto foi feito de forma quase teórica, no sentido em que parece que se está a falar apenas de um problema de identificação. Um problema de identificação do si, do exterior, da relação entre si e exterior, em função do bem-estar e do mal-estar. Mas não é assim, ou seja, o que está em causa aqui é não só a capacidade de identificar estas coisas, mas, e isto é que é mesmo importante, a capacidade de identificar estas coisas é a identificação de possibilidades de ação. De tal maneira que estas coisas não são vistas como num éter perceptivo não indiferente, mas sim como, e é aqui que entra a Hormé, como algo que está de raiz marcada pela possibilidade de intervenção, tanto em si como no que é exterior, na forma da aquisição efetiva do bem-estar e de evitar efetivamente o mal-estar.
O cuidado é, então, a não restrição da identificação no identificante do si a uma espécie de campo de pura identificação, mas sim a compreensão de que esta identificação tem a forma sempre já de possibilidades de ação. Tem a forma sempre já. E por isso é que a relação entre si e não si, e a relação não indiferente entre si e não si é a forma de que eram das creiae, ou seja, das funções, de uma forma, ou dos erga, ou do sunterein, ou do suntereu, suterem, tereu, etc. Ou seja, é a forma do cuidado naquilo que os ingleses, que a expressão em inglês looking after transmite tão bem. Ou seja, quando eu estou a tomar conta do Vasco, do meu filho, não me interessa apenas identificar o que é que vamos esclarecer, eu porque estou a tomar conta do meu filho porque gosto muito dele, como se pode imaginar. E isto faz com que eu gosto muito dele, logo quero que ele esteja no melhor estado possível. É isso que está aqui a ser dito. E por isso, quando eu estou a tomar conta dele, o que é que estou a fazer? Estou a monitorizar tudo aquilo que pode fazer com que ele fique pior. Tem fome, dou-lhe de comer, está a andar muito perto das esquinas, afasto das esquinas, está entediado, brinca. E na forma de dar tudo aquilo que o pode levar ao seu bem-estar e na forma de evitar tudo aquilo que pode levar ao mal-estar dele. Mas esta identificação não é, lá está, não é uma identificação teórica. O que está em causa nesta própria identificação é já a possibilidade de intervenção para fazer todas estas coisas. Ou seja, e o ponto é que não há identificação teórica puramente, nunca existe. Essa identificação teórica pura é uma espécie de abstração irreal, ou abstração que só pode ser feita verdadeiramente como exercício teórico, porque esta abstração existe sempre, porque esta identificação diferente existe sempre já no quadro da intervenção, ou seja, no quadro de isto serem possibilidades reais de contribuição e de intervenção na realidade, seja do si, seja do exterior, para a aquisição desse bem-estar e evitar o seu contrário. E o que eu estou a dizer é que a percepção tem a forma deste cuidado, mas não pelo Vasco, por mim. Ou seja, a percepção tem sempre a forma deste guardião de si. Que guardião é esse que tem que antecipar tudo o que de mal pode acontecer a si e tem que antecipar tudo o que bom que pode acontecer a si, antecipar esse que é um antecipar das possibilidades efetivas de concretização de tudo isso, do bom, do mau e do indiferente. É aqui que entra a noção de cuidado e é por isso que a noção de percepção, de não indiferença e cuidado são interligadas. E pronto, eu acho que já falei demais, peço desculpa, estendi-me. Obrigado, espero que tenha sido o mais claro que podia ser, ou que eu consigo que seja. E pronto, perguntas?